Bien, je vous remercie de cette invitation. Bem, eu gostaria de agradecer vocês por esse convite. Pour moi, c'est aussi une expérience de venir dans cette ville. Para mim também é uma experiência vir nessa cidade. C'est un peu loin, É um pouco longe, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à venir. mas eu tive muito prazer em vir até aqui. Et j'espère que nous pourrons peut-être discuter tout à l'heure ensemble. E eu espero que a gente possa discutir, todos nós juntos, a partir de agora. Je ne sais pas pourquoi je suis venu d'ailleurs, en fait. Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Eu ainda não sei para que eu vim aqui. Peut-être. Talvez tenha sido por causa do tema. Séminaire. Seminário. Chemin Jungian, oui. Caminhos junguianos. Le mot séminaire est intéressant. A palavra seminário é interessante. C'est en quelque sorte jeter des semences. É, de alguma forma, jogar sementes. C'est-à-dire pas vraiment donner des solutions, Não verdadeiramente dar soluções, mais poser un certain nombre de questions. mas colocar um certo número de questões. Ce qui était à l'origine d'ailleurs la vraie tradition universitaire. É o que está na verdadeira origem da tradição universitária. Quand on a commencé au XIIIe siècle à fonder l'université, Quando a gente começou no século XIII a fundar a universidade, par exemple la Sorbonne ou Bologne en Italie, por exemplo, a Sorbonne ou a Universidade de Bolonha na Itália, c'était justement contre ce qui était l'école cathédrale. Isso aconteceu contra aquilo que a gente chama escola catedrática, catedral. C'est-à-dire ce qui formait en quelque sorte les fonctionnaires. É aquilo que forma de alguma forma os funcionários. Et l'idée de l'universitas ou l'universitas, E a ideia da universidade é o universitas. c'était justement de poser des questions. É colocar a questão, justamente. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant de revenir à cette idée de séminaire. Então, eu acho que é bastante interessante voltar a essa ideia de seminário. La deuxième idée qui m'a beaucoup intéressé, A segunda questão que me interessou bastante c'est cette idée du chemin. é essa ideia do caminho. Et là encore, je rappelle que quand il y a E lá, então, eu lembro que quando existe des mutations, des changements sociétaux, que há mutações, que há mudanças societais, bien, il faut revenir à ce qui est toujours então é preciso voltar àquilo que é sempre la mise en chemin. o colocar-se a caminho, o pôr-se a caminho. Là encore, c'est ça la méthode. É isso que é o método. Metaodos. Metaodos. Quelque chose qui, d'une certaine manière, ne se contente pas Alguma coisa que de alguma forma não se contenta, não se basta. des solutions, Soluções, mais pose des questions. mas que coloca, que não contém respostas, mas que coloca perguntas. Et je rappelle d'ailleurs, de ce point de vue, E eu lembro então, nesse ponto de vista, que c'était que foi l'idée originale a ideia original, quand Aristote quando Aristóteles commence justement à penser la philosophie. começa justamente a pensar a filosofia. Il dit en grec kalos apoiorestai. E a gente diz em grego, é essa expressão que ele diz. Grego não. Pourquoi il faut connaître le grec quand même? Alors, kalos apoierestai. Kalos, ça veut dire bellement, bellement. Isso quer dizer belamente, Poser des problèmes. colocar problemas. Le mot aporie, vous l'avez en A palavra aporia, que existe em português, vocês têm em português aporia. poser bellement.
des problèmes qui ne soient pas véritablement des solutions. Belamente problemas que não se encontram soluções facilmente. Bon, pour moi, c'est ça la mise en chemin. Então, para mim, isso é o pôr-se a caminho. Régulièrement, chaque 3 à 4 siècles, Para mim, a cada 3 ou 4 séculos, quand une époque s'achève, quando uma época se acaba, il faut reposer les questions. é preciso se recolocar as perguntas. Une époque, là encore, c'est du grec, hein, cher ami. O termo época também vem do grego. Ça veut dire une parenthèse. Isso quer dizer parênteses. Une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Um parêntese se abre, um parêntese se fecha. Bon, pour moi, la parenthèse moderne est en train de s'achever. Para mim, o parêntese moderno está em vias de se fechar. Et c'est là où, alors peut-être c'est pour cela que je suis venu. E talvez seja por isso então que eu vim aqui. C'est que, d'une certaine manière, Jung peut nous permettre à penser. Isso porque Jung pode nos permitir pensar. Et en fait, je suis certain, peut nous aider à penser. E de fato eu estou certo disso, de que ele pode nos ajudar a pensar. Ce qui est en train de s'élaborer actuellement. Isso que está em vias de se elaborar nos dias de hoje. A pós-modernidade. Et l'inconscient collectif. E o inconsciente coletivo. Et certainement le levier méthodologique. Certamente. Le levier méthodologique. Levanka. É o esforço metodológico. Non, levier, un levier quand je fais un levier. Alavanca? Ah oui, merci. Alavanca. J'ai donné la traduction. Non, quelque chose qui peut nous aider à penser, tout simplement. Alguma coisa que pode nos ajudar a pensar, simplesmente. Oui. Moi, j'ai pas de voiture, mais enfin, si j'avais une voiture. Bon. Ça va? C'est clair? Tá claro para vocês? A gente ainda não sabe muito bem o que está em vias de ser gestado agora. Autant à partir de cette mise en chemin. A gente só pode saber isso a partir do pôr-se a caminho. Que propose la perspective jungienne. Que propõe a perspectiva junguiana. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, então, antes de entrar no vivo do tema, chacun a ses obsessions. Cada tem suas obsessões. Des obsessions honnêtes, bien sûr. Obsessões honestas, com certeza, né? Mon théorique, c'est sur ce thème de l'imaginaire. Minha obsessão teórica é o tema do imaginário. C'est-à-dire rappeler une chose fort simple. Lembrar de uma coisa com esforço simples. C'est que notre espèce animale é que nossa espécie animal n'est ce qu'elle est que parce que ela só existe porque ela se fala. É preciso dizer aquilo que se é. É isso o imaginário. Então a gente pode encontrar algumas palavras sábias para isso. Je rappelle le terme de Michel Foucault, l'épistémé. Eu lembro o termo de Michel Foucault, episteme. Épistémé. Episteme. Que é simplesmente conhecimento que se tem sobre si mesmo. En grec, naissance. E em grego há duas palavras para dizer o conhecimento. Il y a le mot. Há a palavra teoria, que é o conhecimento puro, e há episteme, que é um conhecimento que se aplica. E quando Michel Foucault insiste sobre essa ideia de episteme, ce qu'on est, parce que à la fois on dit ce que l'on est et on applique ce que l'on est.
ele cria essa ideia para dizer a partir daquilo que a gente é e como se aplica isso que se é. Il y a toujours une épistémée dominante. Há sempre uma episteme dominante. Alors, par exemple, il donne plusieurs illustrations de cela. Então, há uma série de ilustrações sobre isso. Mais au début de la tradition culturelle qui est la nôtre, Mas no início da tradição cultural, que é a nossa, la tradition gréco-latine, a tradição greco-latina, l'épistémée dominante était la mythologie. a episteme dominante é a mitologia. Mas, frequentemente, a interpretação que a gente tem da mitologia Une organisation de la cité qui était corrélative à cette représentation que l'on avait de la mythologie. há uma organização da cidade que é correlativa à explicação que é dada pela mitologia. Alors, par exemple, Athènes avait une interprétation de la mythologie, c'est la vie athénienne. Então, Atenas tem uma interpretação que é a interpretação ateniana da mitologia, atenense. Sparte avait une autre interprétation de la mythologie, c'était la vie spartiate. A Esparta tem uma outra interpretação da mitologia que é La vie spartiate. a vida espartana. Non, non. La vie Sparta. De Sparte. De Sparte. Spartiate. De Esparta. Oui, oui, oui. Ah, vous l'avez dit ça. Bravo. Et c'est pas la peine d'être un grand historien pour comprendre qu'il y a une différence entre la vie athénienne et la vie spartiate. Não é preciso ser um grande historiador para saber que há uma grande diferença entre a vida atenense e a vida espartana. À partir de la même mythologie. A partir da mesma mitologia. Voilà, c'est ça un type d'application, c'est ça l'épistémée. É isso a episteme. Et dans le fond, c'est cela tout simplement l'imaginaire. E é isso simplesmente o imaginário. On est déterminé par une manière de se penser. A gente está determinado por uma certa maneira de se pensar. Alors je dis le terme d'épistémée, mais par exemple Thomas Kuhn. Eu digo o termo episteme, mas Thomas Kuhn va parler du paradigme. vai falar de paradigma. La métaphore que donne Thomas Kuhn pour expliciter ce qu'est le paradigme. A metáfora que Thomas Kuhn vai oferecer para descrever o paradigma c'est une matrice. É uma matriz. La matrice va être féconde. A matriz vai ser fecunda. Elle peut devenir inféconde. E pode se tornar infecunda. Vous voyez, quelque chose qui fait que, dans le fond, et ça, il faut insister là-dessus. E isso é algo sobre o qual a gente tem que insistir sobre isso. A gente tem que insistir nisso. On est tributaire de la vie de l'esprit. A gente é tributário da vida do espírito. C'est ça l'inconscient collectif. E é isso o inconsciente coletivo. Tout simplement, pour le dire très simplement, un problème de climat. A gente diz de modo muito simples isso como um problema de clima. Un climat stricto sensu. Ou um clima no sentido stricto sensu. Ou un climat spirituel. Ou um clima espiritual. Et vous l'avez compris, chaque 3-4 siècles. E vocês compreendem que a cada 3 ou 4 séculos, le climat change. O clima muda. Il y a un changement climatique. Há uma mudança climática. C'est ce que l'on est en train de vivre. E é isso que a gente está em vias de viver hoje em dia. Et du coup, il faut savoir le dire. E na realidade, então é preciso saber dizer sobre isso, falar sobre isso. Bien sûr, dans la tradition française qui est la mienne, je pense ici à Albert Camus. Então, na tradição francesa, que é a minha tradição, eu me lembro de Albert Camus. Mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Dar nomes ruins, dar nomes errados às coisas contribui ao mal-estar do mundo. Et je trouvais dans Guimarães Rosa une phrase semblable. E eu encontrei em Guimarães Rosa uma frase bastante semelhante. Qui est très belle. E bastante bonita. Chaque action débute vraiment par une parole bien réfléchie. Cada ação começa verdadeiramente por uma palavra bem refletida. Une parole convaincante. Uma palavra convincente. Donnée ou conservée. Dada ou conservada. Conservée. Conservada. C'est-à-dire qui vient de fort loin.
que vinham de quoi? de très loin, de la tradition, Que vem de muito longe da nossa tradição et qui va frayant son chemin. e que vai abrindo seu caminho. Donc c'est à partir de cette parole Então, conservée, então é a partir dessa palavra conservado, encore une fois, cette idée de tradition. essa é mais uma vez então essa ideia de tradição. En latin, tradition, qu'est-ce que ça veut dire? Em latim, tradição quer dizer Tradare, ce qui a été donné, je le transporte. tradare, transportar aquilo que eu carrego. Et que c'est à partir de là que se fait le chemin. E a partir disso então que se faz o caminho. C'est ça la vraie culture. É isso a agricultura. Comment on dirait un sillon? Le sillon. Ah, ça c'est difficile à traduire. Em francês a gente fala sillon, ele está falando que isso é difícil de Vous traduzir. voyez, quand on va tracer avec une charrue dans le champ, le O sillon, c'est... arado, Ouais, quelque chose comme ça. ele está tentando demonstrar a ideia da agricultura, do fazer o caminho do arado no chão. Et c'est ça, l'idée même de tradition, c'est ça, quoi, le A sillon. ideia de tradição é essa mesma, é essa ideia. Et donc, voilà ce qu'est le séminaire. E olha lá, é isso que é o seminário. Jeter dans le sillon un certain nombre de germes. É jogar no campo as sementes, os germes, né? As sementes. Et c'est à partir de là qu'il peut y avoir une véritable croissance des choses. E é a partir disso, então, que pode acontecer um verdadeiro crescimento das coisas. Ce qui n'est plus simplement O que não é simplesmente cette grande idéologie moderne du développement, essa grande ideologia moderna do desenvolvimento, mais plutôt de l'enveloppement. mas a ideia do envelopamento, do envolvimento. Oui, enveloppement, tu vois, on est pris dans quelque chose. A gente está envolvido por determinada coisa. Pour moi, c'est ça le vrai changement épistémologique qui est en jeu actuellement. Esse, para mim, é o verdadeiro meandro epistemológico que a gente vive hoje. Je me demande si les institutions Eu me pergunto se as instituições, et si les universités se as universidades sont capables são de capazes penser cet enveloppement, de pensar esse envelopamento, de penser l'idée de tradition. de pensar a ideia de tradição. Parce qu'on est assez bêtement des développementalistes, des progressistes. Porque a gente está muito envolvido numa ideia, bestamente, né, bestamente numa ideia de desenvolvimento e de progressismo, progressivismo. Bêtement, c'est ça. Je crois qu'on est assez bêtement. Eu acho que a gente é realmente bastante besta. Des progressistes. Esses progressistas, né? Bon, enfin, c'est un peu embêtant ce que je dis, bien sûr. Enfin. É uma bobagemzinha essa que eu falei, né? Alors, voilà, c'est ça, cette réflexion sur l'imaginaire. Então é essa a reflexão sobre o imaginário. Ma définition très simple, c'est comprendre le réel à partir de l'irréel. Minha compreensão bastante simples é a do real a partir do irreal. C'est-à-dire à partir de l'esprit. A partir do espírito, isso quer dizer. Peut-être même à partir de l'âme. Até mesmo a partir da alma. C'était l'idée hegelienne du Zeitgeist. É a ideia hegeliana do Zeitgeist, do espírito do tempo. L'atmosphère mentale. A atmosfera mental. Qui peut plus ou moins changer suivant les moments. Que pode mudar ao longo do tempo. Et donc, on est dans un de ces moments de saturation. Então, a gente está num desses momentos que é de saturação. J'aime beaucoup ce mot très simple de saturation. Eu gosto bastante dessa palavra bastante simples que é a de saturação. C'est-à-dire comment, dans une saturation chimique, como acontece uma saturação química, les diverses molécules as diversas moléculas qui vont composer un corps donné que vão compor um corpo dado ne peuvent plus rester ensemble. Não podem mais ficar juntas. Déstructuration, Desestruturação, divorce, divórcio, déconstruction. desconstrução. Mais en même temps,
Mas, ao mesmo tempo, ce sont ces mêmes molécules são essas mesmas moléculas qui vont composer un autre corps. que vão compor um outro corpo. C'est ça l'idée de saturation. É essa a ideia de saturação. Pour le dire simplement, ça veut dire que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Isso quer dizer, então, que o fim de um mundo não é o fim do mundo. Il y a un processus de récomposition qui est en train de se faire. Há, então, um processo de recomposição que está em vias de se fazer. Et la belle idée, j'allais dire le concept jungien pour comprendre cela, E a grande ideia, o grande conceito junguiano para explicar isso que eu disse, c'est l'idée de compensation. é a ideia de compensação. C'est-à-dire comment, quand quelque chose a bien marché, Quando alguma coisa não está funcionando muito bem, il y a une composition qui va se faire. há então uma composição que vai se C'est fazer. ce qu'on avait cru dépasser. E é isso que é vivido desde o passado. C'est ce que je disais à propos du grand progressisme qui est le nôtre. E é isso que eu dizia sobre o grande progressismo que Et dans ces moments-là, e nesse momento então il y a un décalage há uma defasagem entre l'officiel et l'officieux, entre o oficial e o oficioso, entre le dogmatisme qui est celui de nos institutions que é entre o dogmatismo, que é aquele das nossas instituições, et l'officieux e o oficioso, qui est celui de la vie quotidienne. que é aquilo da vida cotidiana, Ce qui est vécu, aquilo que é vivido, tout simplement, simplesmente isso. celui de la banalité. É aquilo que é banal, da banalidade. Donc, c'est vécu, Então, esse vivido, il faut le penser. é preciso Et pensá-lo, ça, c'est l'ambition de l'université. e essa é a opção da Ça, universidade. c'est l'ambition je dis de l'université, de ce qu'est la pensée. E é isso que é a ambição da universidade, do pensamento da universidade. É Et isso que pour eu ça, penso. il faut se purger des certitudes E para isso, então, é preciso deixar de lado, né, se purgar de algumas certezas, pour comprendre le bouillonnement. para compreender melhor o borbulhamento. Moi, j'aime bien ce mot vous l'avez en portugais, fourmillement. Eu gosto bastante dessa palavra que vocês têm em português também, que é a de formigamento, fervilhamento. La fourmi, quelque chose qui fait que c'est à partir de cela que naît la vie. É alguma coisa que, a partir disso, que a gente sente que há vida ali. Et là encore, hein, je suis fasciné par ce roman de Guimarães Rosa où on voit le fourmillement qui est là, constant. E é por isso por isso também que eu sou bastante apaixonado, bastante interessado nesse romance de Guimarães Rosa, porque ele traz um formigamento. Alors voilà, c'est ça pour moi la méthode. E é isso então que é para mim, C'est ça la mise en chemin. é isso o pôr-se a caminho. Alors le carré sémantique, hein, pour faire maintenant un peu plus chic. Então agora o quadro semântico, para usar uma expressão mais chique para vocês. Hein, alors si j'avais un tableau, je l'écrirais, hein, c'est-à-dire comment on ne peut comprendre le néotype qu'à partir de l'archétype. Se eu tivesse um quadro aqui, eu escreveria para vocês que é só possível compreender o neótipo pelo arquétipo. Le réel à partir de l'inconscient. O real a partir do inconsciente.